Sim, teve jogo, o jogo foi um jogo legal. O jogo Palmeiras e São Paulo tem as questões táticas do São Paulo, as questões táticas do Palmeiras, tem o Abel falando também, a gente vai falar já sobre isso. Mas, Arnaldo, eu queria ir com você para fazer a seguinte pergunta. Até outro dia, até algumas semanas atrás, no Tour Brasília, o Zubeldia ficou por um fio. Se recuperou, 3 zagueiros, o time começou a jogar melhor, tal, chegou na semifinal. Ontem foi eliminado da forma como foi. Você acha que ele sai fortalecido? Até o Casares garantiu a continuidade dele. Ele sai fortalecido apesar da derrota? Acho que esse talvez seja a boa notícia para o São Paulino. Para o São Paulino que aposta na continuidade, que gosta do trabalho do Zubeldia, sim, né? É que a eliminação ontem não tem nada do Zubeldia, pelo contrário, acho que a surpresa tática que funcionou foi protagonizada por ele. Ele foi até mais corajoso do que o Abel em termos táticos. E os jogadores também não, né? Eu concordo com o Renato, a saída do Rafael foi arriscada, né? A saída errada no lance do bizarro pênalti. Mas nem o Rafael, que fez, eu acho, uma boa partida, pode sair como vilão. A questão toda, Tironi, é que a gente não pode tirar de vista o contexto dessas duas equipes da temporada em relação aos comandos técnicos, né? O Abel é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Isso contribui para que o Palmeiras tenha uma linha de atuação de dentro e fora de campo. E você entende hoje como é difícil apitar um jogo no Allianz Parque decisivo para um árbitro, por conta da atuação da direção e da comissão técnica do Palmeiras sistematicamente, né? E numa reformulação que o Palmeiras faz, agora já de uma forma quase natural, dessa vez com mais investimento, mas que o treinador tem o leme nesse comando de troca de jogadores. Ontem a gente já viu o Palmeiras com 4 jogadores novos desde o início, né? É um Palmeiras novo, mais revigorado, mas muito calcado na insistência do trabalho. O Zubeldia está tentando completar o primeiro ano de trabalho dele do São Paulo. Se ele chegar até abril, e indica que ele chegará, ele, enfim, vai completar um ano de trabalho no São Paulo. Não é comum no São Paulo, nem do Casares, nem das últimas décadas, o São Paulo ter um técnico com mais de uma temporada completa. E acho que ele tem ao seu favor não só a atuação do time no jogo de ontem, ele tem a questão de o São Paulo ser um time para 2025 com limitações muito claras de orçamento, ao contrário do Palmeiras, que é o time que mais gastou entre os 20 da Série A. O São Paulo é o time que menos gastou entre os 20 da Série A na janela de transferências. Então isso dá ao treinador menos possibilidades, e com menos possibilidades ele tem feito, eu acho, o possível no comando do São Paulo, com os jogadores que o São Paulo tem, né? Ele conseguiu escalar o Oscar em funções diferentes. O Oscar se encaixou bem no time do São Paulo. Ele consegue, de alguma forma, com o sistema de 3 zagueiros, ser um pouco menos vulnerável, mesmo não tendo os seus 2 volantes principais, né? O Pablo Maia passou por uma cirurgia recentemente, o Luiz Gustavo não pôde ficar no banco ontem, não jogou o Campeonato Paulista inteiro, com uma fratura no pé. Então, o Zubeldia faz hoje o que o Abel fazia lá atrás. Ele faz mais com menos. A questão para o Abel agora, nessa comparação, não é exatamente a busca pelo tetra diante do Corinthians. É fazer com que o time mais rico do futebol brasileiro, e pela primeira vez o Palmeiras é o que mais investiu, ser um time que oprima os seus adversários em campo. Essa vai ser a missão do Abel daqui para frente, né? Ele não tem mais o que reclamar de reforços, elenco, e eu fico até surpreso. E quando a Leila dá entrevistas, e ontem foi assim de novo, outra boa entrevista antes do jogo, em que ela insiste: eu fiz a maior contratação da história do futebol brasileiro. Então, e o Abel fala na coletiva, foi uma contratação do presidente, só falando do Vitor Roque, nem falando do Paulinho e dos outros. Então, são realidades diferentes hoje, né, de Palmeiras e São Paulo, que num jogo só se aproximam em termos de disputa, de rivalidade, mas para a perspectiva do ano,
O Palmeiras tem uma, o São Paulo tem outra, e eu acho que a continuidade, no caso do Zubeldia no São Paulo, é a única possibilidade do São Paulo ter um ano sem grandes sustos, porque investimento não haverá até o meio do ano. O time é esse aí. O São Paulo não tinha $1 milhão para pagar pelo Thiago Mendes, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque, que jogou ontem. Essa é um pouco a distinção dos dois clubes no momento. Muito bem, a gente fala, porque não falaram do Palmeiras, só falaram do arbitragem. Sim, vamos falar do Palmeiras já já. A gente vai para um ligeiro, brevíssimo intervalo aqui na TV, mas vocês podem ficar mandando suas mensagens aqui no chat do YouTube, que eu continuo respondendo para vocês aqui. A gente fica batendo um papo por aqui. Então, o All News já volta na TV, não saia daí. Muito bem. Ó a galera aqui, já andando. Raí Pereira, o pênalti foi determinante sim, mas não falta um registro de gols roubados pro São Paulo em mata-mata. Esse aí paga aquele de mão do Imperador em 2008. Nossa, foi longe, hein? Mas tem o mais perto da linha do VAR. Não, o que eu tenho visto é o palmeirense falar que ontem o VAR estava desligado, como esteve no Caleri, na Copa do Brasil. 22, né? 22, exatamente. Que teve muita reclamação dos palmeirenses na ocasião, é verdade. Felipe Cruzzi, São Paulo nem deveria ter ido a semi, já esqueceram o gol irregular contra o Novo Horizontino, estão no lucro. Teve uma acusação que teve uma falta no lance, né, no gol do São Paulo contra o Novo Horizontino. Bruno Saraiva, a arbitragem é ruim, mas essas teorias da conspiração não dá, diz ele. Eu tô com esse daí. Eu acho que a arbitragem é ruim de uma maneira geral. A gente começar a levar a teoria que tá ajudando um, prejudicando o outro, eu acho que aí a gente não tem esse caminho. Não tem prova para começar, né? Então... Sem dúvida, concordo com você. Cleiton Laranjeiro, o Caleri, o Luciano e o Oscar jogaram? Olha, o Oscar jogou muito bem, vocês não acharam? Eu gostei, a gente vai falar na volta do intervalo, mas eu gostei bastante do São Paulo, de uma maneira geral. Até discordo do Renato também, eu achei que o Lucas jogou bem. Eu vi gente na minha frente, eu estava ontem no estádio, como eu sabia que ia ter a estreia do estúdio, eu fiz questão de ir ao estádio para poder sentir o clima do jogo. E eu vi gente na minha frente, palmeirense na minha frente, aplaudindo a hora que o Lucas foi substituído. Aliás... De tão aliviado que estava pela saída. Com o joelho baleado e tanto apanhar, né? Teve isso, foi muita falta. O Danilo vai falar um pouco do clima do jogo, que na TV eu senti a torcida do Palmeiras muito atuante, mas o Danilo estava lá e vai falar daqui a pouquinho no ar, na TV, sobre isso também. O Deivinho tá sempre aqui, grande Deivinho, é bom ser roubado? Quando deletaram as imagens do VAR, não vi esse choro todo, diz aqui o Deivinho, lembrando do jogo lá de 2022. Deivinho, o Palmeiras está sempre aqui com a gente. Dudu Campos, esse é rubro-negro, que eu sei. Palmeiras com esse futebol fraco não ganha do Corinthians. A gente vai projetar também, eu acho que tem jogo, hein? Vai ser um jogo, pra mim, sem favoritos. Com esse futebol que o Palmeiras tá jogando, realmente... Ué, mas jogou bem ontem, não? Não, jogou bem, mas não é um jogo que você espera do Palmeiras. Assim, jogou bem na medida do possível. Eu esperava mais, a real é essa. Paulo Ricardo Lázaro. Paulo Ricardo, não vem com essa, não. Perdeu a graça, os caras não veem mais a mensagem. Tô lendo a sua mensagem aqui, meu caro. Como assim? Audiência brutal hoje? Audiência brutal hoje. Então, vocês nos deem likes aí, avisem parentes e amigos que a gente tá no estúdio. Estamos chiques aqui no estúdio. Thiago Carnevale, quando o São Paulo passou em 22 na Copa do Brasil, não lembro de tanta comoção. E o Palmeiras foi